A Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Ultra promoção de óculos completo, armação MX, mais par de lentes para perto ou para longe com antirreflexo a partir de R$10 de R$14,90. Armação MX mais par de lentes multifocais Ultra Digital a partir de R$10 de R$34,90. Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Chegamos até a sua casa nesta quinta-feira, 22 de julho de 2021, com mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape. A liturgia da igreja celebra hoje a festa de Santa Maria Madalena. Vamos conhecer um pouco a respeito desta santa tão importante para a história, para a caminhada de fé da igreja, e também vamos falar um pouquinho a respeito de alguns mitos, de algumas lendas que giram em torno desta santa. Ela é muito importante para os primórdios do cristianismo, a ponto do Papa Francisco recentemente ter elevado a memória de Santa Maria Madalena ao grau de festa litúrgica. Isto porque, segundo o Papa, ela é a apóstola entre os apóstolos. Então, ele considera Maria Madalena uma das grandes apóstolas do Evangelho. Neste programa você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. É muito importante que, ao enviar a sua mensagem, você se identifique colocando o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado e depois o seu pedido de oração. Você pode enviar diretamente a sua mensagem, o seu pedido de oração. Às vezes a gente vê aqui algumas mensagens em apenas escrito bom dia, olá. Então pode enviar direto a mensagem, facilita a nossa leitura aqui no programa e também facilita que a gente depois possa responder a você e entregar aos pés do Senhor bom Jesus a tua oração. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o evangelho proposto pela igreja para esta festa de Santa Maria Madalena. Vamos nos entregar. Nós estamos a apenas 6 dias de celebrar o início das festividades do Senhor Bom Jesus de Iguape. Falta muito pouco, faltam apenas 6 dias para iniciarmos a novena do Senhor Bom Jesus. Então é muito importante que você vá preparando o seu coração para esse momento. Tenho a certeza que o Senhor Bom Jesus vai derramar inúmeras graças, inúmeras bênçãos sobre a vida dos seus devotos, sobre a vida daqueles que diariamente rezam conosco e acompanham esta nossa programação. O Evangelho de hoje, nós vamos interromper um pouquinho o ciclo que nós seguimos no capítulo 13, começado do Evangelho de São Mateus ontem, Nós vamos interromper hoje para ouvir o Evangelho extraído do livro de São João, capítulo 20, versículos 1 e 2 e 11 a 18. Peçamos as luzes do Espírito Santo para fazermos um bom momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados
e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram os episódios da gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles narram os episódios da ressurreição. Porém, todos eles, num primeiro momento, fazem primeiro uma referência ao sepulcro vazio e depois passam a contar, a narrar os fatos, as aparições de Jesus que se deram nos dias após a sua ressurreição. Maria Madalena era uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus durante as suas viagens apostólicas. Ela esteve sempre próxima a Jesus, inclusive no momento final de sua vida, inclusive no momento em que todos debandaram com medo da perseguição dos judeus, com medo da própria morte, todos abandonaram Jesus. E o Evangelho nos diz que aos pés da cruz estava Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, o discípulo que Jesus amava. Somente eles permaneceram fiéis aos pés da cruz. Os demais discípulos desapareceram. Maria Madalena estava ali com Jesus até o final. Ela esteve ali a ponto de ver Jesus morrer e de ver o lugar onde o seu corpo havia colocado. Então, por isso o texto vai dizer que depois que passou o tempo do descanso obrigatório, ou seja, o sábado, o dia da Páscoa dos judeus, bem cedinho, ainda de madrugada, de manhãzinha, no escuro,
Maria Madalena vai até o túmulo de Jesus. Ela vai visitar o corpo de Jesus. É interessante esse termo, de madrugada ainda escuro, em algumas traduções vai dizer pela manhã, de manhãzinha, ao amanhecer do primeiro dia. Isso para dizer que Maria Madalena teve pressa em ir ao encontro do Senhor. Ela esperou provavelmente ansiosa desde a sexta-feira, quando Jesus foi sepultado, até a manhãzinha do domingo, para ir ansiosa ver o corpo do Senhor e terminar de prepará-lo, passar ali os perfumes. Os outros evangelhos vão nos dizer que Maria foi com as outras mulheres para terminar de preparar o corpo de Jesus, visto que isso não foi possível no seu sepultamento. E é este evangelho de São João, que nós acabamos de ouvir, que vai dar mais realce, que vai dar mais importância à figura de Maria Madalena. Ela que foi a primeira a chegar ao sepulcro. Ela que corre apressadamente, mais uma vez apressada, se ela teve pressa em chegar lá, com mais pressa ainda ela corre para anunciar aos outros discípulos que ela viu o Senhor. Ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Mais do que o túmulo vazio, mais que os panos dobrados no chão, mais que os anjos falando Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu pessoalmente o próprio Jesus em primeiro lugar. Tamanha a sua importância para o anúncio dos primeiros cristãos é este fato. A ponto do Papa Francisco, depois de mais de 2000 anos, reconhecer em Maria Madalena uma apóstola. Se Jesus tinha 12 apóstolos, em Maria Madalena o Papa reconhece uma apóstola. Ou seja, era aquela mulher entre os 12 que Jesus havia escolhido, que vai anunciar, é a primeira que vai anunciar. Por isso ela é invocada também como patrona, como padroeira dos comunicadores, das pessoas da comunicação, porque ela é a primeira a fazer o anúncio da ressurreição de Jesus. Então esta é a importância de Maria Madalena para a igreja. Olhem como essa mulher tinha ansiedade, tinha o desejo forte de encontrar o corpo do seu Senhor. Ela estava muito preocupada com o desaparecimento do corpo de Jesus. E ela que foi leal, ela que foi amorosa a Jesus, não só naquele momento de procurar o seu corpo, mas no momento em que todos debandaram, em que todos o abandonaram, lá estava Maria Madalena. E depois de falar a Maria Madalena, que era extremamente grata a Jesus, grata porque lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 2, nós vamos ver que desta mulher, Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. Ele o liberta de uma vez por todas da ação do demônio e por isso ela era muito grata a Jesus e ela começa a seguir Jesus pelo caminho. Esta é a origem do Evangelho de Maria Madalena. Muitas pessoas erroneamente, e isso se deu ao longo de toda a história da igreja, esse equívoco, em muitos momentos, reconheciam Maria Madalena como sendo a prostituta que seria apedrejada. Não, Maria Madalena não era aquela prostituta. Maria Madalena não era aquela que lavou os cabelos de Jesus porque era uma mulher impura. Desculpem. Maria Madalena não era aquela que com os seus cabelos lavou e secou com perfumes os pés de Jesus, porque era prostituta e ficou mal vista na casa onde Jesus jantava.
Maria Madalena não era a mulher impura. A sua cidade, de fato, era tida como uma cidade de prostituição. A cidade de Magdala era uma cidade portuária e, por isso, Maria Madalena muitas e muitas vezes foi associada a esta cidade que, por ser portuária, era uma cidade de prostituição e, por ser de lá a sua origem, muitas vezes a associaram à prostituição. Mas o Evangelho vai nos deixar claro que Maria Madalena não era uma prostituta, mas era simplesmente uma mulher que tinha em si 7 demônios. Essa é a única referência que o Evangelho, lá o Evangelho de São Lucas, faz a Maria Madalena. E depois de consolar Maria Madalena, Jesus também se preocupa em consolar os seus irmãos, os apóstolos. Consolar nós que somos chamados os irmãos de Jesus. Ele vai dizer: vai lá e anuncia aos teus irmãos que eu vou voltar para o Pai, que eu vou para o Pai, que é meu Pai e Pai de vocês. Jesus, ele é por natureza o Filho unigênito de Deus. Porém, por sua morte e ressurreição, ele nos faz filhos adotivos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus. E por isso ele nos chama de irmãos. E depois ele vai dizer: meu Deus e teu Deus. No céu nós temos um Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e que olha por cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos órfãos, porque nós temos um Deus que olha por nós nos céus. Nós temos um irmão que, por sua ressurreição, deu-nos, garantiu-nos a vida e vida em plenitude. E nós temos também uma mãe que nos foi dada por Jesus do alto da cruz. Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos. Neste dia, nós queremos pedir a ajuda de Deus para que o exemplo de Santa Maria Madalena nos inspire, para que o exemplo de Santa Maria Madalena nos encoraje. Olhem que exemplo de fidelidade ao Senhor. Ela esteve junto com Jesus, nós já dissemos isso aqui algumas vezes hoje, até a sua cruz. E depois da sua morte, ela continuou fiel a Jesus. Até o seu corpo ela estava procurando, até o seu corpo ela queria buscar. Maria Madalena, a fiel testemunha da ressurreição do Senhor. Por isso que o seu exemplo nos inspire, que essa fidelidade nos impulsione a sermos sempre pessoas de coração aberto, pessoas disponíveis, pessoas que com sinceridade buscam o Senhor e buscam apressadamente. Este termo apressadamente nas Escrituras, ele sempre aparece ligado ao serviço. Maria dirigiu-se apressadamente à cidade de Isabel e Zacarias. Maria Madalena apressadamente foi ao encontro dos discípulos para dizer: eu vi o Senhor. Que nós tenhamos pressa de Maria Madalena, além da fidelidade. Que nós corramos ao encontro de Jesus, que a nossa ida ao encontro de Jesus, que a nossa ida ao encontro dos irmãos para anunciar a boa nova do Evangelho não seja arrastada, não seja vagarosa, não seja lenta, mas que nós tenhamos pressa em anunciar a boa nova do Evangelho. Em meio às vezes em que nós buscamos o Senhor, Maria Madalena é o grande exemplo daquela que buscou Jesus com fé e com constância, em todos os momentos, desde que o Senhor o libertou.
ela sempre esteve ali, com fé, com constância. Que nós aprendamos, portanto, dela e celebremos esta festa da Igreja com muita alegria. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, e também de você, caro amigo, caro cliente da Ultrafarma, que ao comprar os seus remédios, os seus medicamentos, além de pagar mais barato, também está apoiando a evangelização. Hoje nós queremos rezar de maneira muito especial pelo nosso amigo Valdir Wilson, o Pernambuco, que produz esse programa, com quem eu posso trabalhar há muito tempo, sempre na produção aqui dos nossos programas da Ultrafarma. Então nós queremos rezar por ele, queremos rezar para que Deus conceda a ele muita saúde, que ele continue sendo esse homem batalhador, esse homem trabalhador, que não tem medo do trabalho e que cuida com tanto carinho também dos seus filhos, da sua família. Então que Deus possa abençoar você hoje, meu irmão Pernambuco, abençoar também a todos aqueles que fazem aniversário neste dia. Eu quero também rezar de maneira particular pelo descanso eterno da minha avó, Ana, aquela mulher que foi responsável por me ensinar a fé, aquela mulher que foi responsável por me ensinar a constância na fé. Era uma mulher de oração que sempre me inspirou e que certamente me impulsionou no caminho da fé, no caminho da oração, no caminho da igreja. Quero rezar por ela. Hoje, se fosse viva, ela estaria completando 100 anos de vida. Então, que do céu, junto de Deus, ela possa olhar por mim e também por todos aqueles que incansavelmente buscam o Senhor. Eu, Márcia Lena, moradora de Santos, São Paulo, peço orações pela valorização da vida, independentemente da sua espécie. Com certeza, Deus vivo é vida em cada ser vivo, que precisa ser de luz e proteção divina nesta fria pandemia. Quem nos envia esta mensagem é a nossa irmã Márcia Lena, DDD 13. Então, essa importância, né, de termos este cuidado com a criação, com as obras de Deus. Deus criou o homem e a mulher e deu a criação em suas mãos para que o homem cuidasse, para que dela o homem tirasse o seu sustento, o seu alimento, mas que dela cuidasse. Então, essa importância, né, do cuidado com a criação. O Papa Francisco insiste muito nisso, inclusive escreveu uma encíclica dedicada, Laudato Si, dedicada ao cuidado daquele que ele chama a casa comum. Então, em tempos em que o mundo, em que o verde, em que a fauna, a flora é tão desprezada, tão desvalorizada, tão explorada, inconsequentemente, a nossa oração também por este nosso mundo. Roberto Ferreira Lopes, da cidade de Ribeirão das Neves, do estado de Minas Gerais, pede orações por sua família. Então, nós rezamos por essa família e também por tantas famílias que nos acompanham nesse momento. Peço oração por mim e minha família, pelo meu relacionamento, que eu passo por uma luta espiritual muito grande. O nome dele é Leomar Balbino da Conceição e o meu Geni Alves dos Santos. Que Deus os abençoe sempre. Peço orações por mim. Então, que Deus abençoe estes nossos irmãos e também todos aqueles que passam, né, por algum tipo de crise no relacionamento, algum tipo de crise familiar. Que Deus possa abençoar a todos. Bom dia, continuo pedindo orações para Jorge Antônio Rodrigues Batista, de Itapetininga, São Paulo. Está hospitalizado com Covid já há algum tempo. Então rezamos por este nosso irmão
e por todos aqueles que se encontram hospitalizados com o Covid. Vamos entregar a Deus essas pessoas, colocar todos nas mãos de Deus. Bom dia, sou a Solange Santos, de Marquinho, Paraná. Quero pedir oração por mim, que não estou bem de saúde, pelo meu pai Antônio, meu esposo Evandir Cassalans, meu filho David, e pela recuperação da minha cunhada, que pegou Covid, mas está se recuperando. Amém. Rezamos então também por esta família. Essa oração para a Graziana Marcelino Silva de Paiva, que está entubada em estado grave na UTI em Catalão, Goiás. Que cure minha filha. Rezamos então por esta mãe angustiada que pede orações por sua filha que luta contra o Covid. Vamos nos voltar, olhando para todos esses pedidos, para todas essas mensagens, vamos nos voltar à imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape, para pedir dele as suas bênçãos, cantando. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus abençoe você, abençoe sua família, abençoe os teus projetos e as tuas dificuldades. Que você possa dar graças a Deus por tudo que você passa na sua vida, seja bom ou ruim neste momento. Obrigado ao Sr. Sidney Oliveira e à Ultrafarma pelo apoio à evangelização. E amanhã estamos juntos novamente para rezar o Santo Terço em honra de Nossa Senhora das Neves, a Mãe do Senhor Bom Jesus. Eu espero você. Deus abençoe. Boa quinta-feira. Chegou! Para quem quer economizar, para quem quer comprar barato, para quem precisa gastar pouco. É a Ultrafarma.com pensando em você. Centenas de medicamentos de marca, genéricos e de uso contínuo, vitaminas, dermocosméticos, tudo em oferta, tudo com desconto. Compre nas lojas, compre pelo site, ganhe descontos, economize de verdade. Ultrafarma.com. Aproveite! Ninguém vende mais barato que a maior farmácia online do Brasil.